Maravilha, glória a Deus. Estamos de novo aí, mais uma vez conversando sobre as Escrituras. Livro do profeta messiânico, livro do profeta Isaías, carinhosamente também chamado de mini-bíblia. Haja visto que a Bíblia tem 66 livros e este livro, especificamente 66 capítulos. A mesma divisão do 39º para o 40º livro tem a mesma divisão do 39º para o 40º capítulo dentro deste mini livro, chamado também de Evangelho do Antigo Testamento. Isaías capítulo 40, verso 3, depois você pode lê-lo replicadamente também nos Evangelhos, um apontamento e uma aplicação para João Batista. Diz-nos assim: voz do que clama no deserto. Então, é possível e é cabível clamar mesmo estando no deserto. Voz do que clama no deserto. Existe uma série de outras aplicabilidades que pode ser feita. A quem está sendo dito? Por que está sendo dito? Quando está sendo dito? Sensos históricos, proféticos, espirituais. Mas eu quero ater-me apenas nessa expressão, voz do que clama. Não é a voz que clama, é a voz do que clama. Então, voz do que clama no deserto. O deserto não tem o poder de despotencializar a voz do que clama. Então, eu estou no deserto, mas estou clamando. Alguém pode dizer, mas é deserto. Quem vai te ouvir no deserto? Quem te ouvirá ali? Bom, um dos grandes triunfos de Jesus deu-se porque Jesus não ouviu Satanás, que clamou no deserto, e seu clamor era que Jesus reclamasse para si sua filiação. Isso é uma outra história. Então, ainda bem que Jesus não ouviu o clamor, mas que Satanás estava clamando, estava. Então, por que não clamaríamos nós? No caso, especificamente, a aplicação textual desse texto, direcionadamente a João Batista, pelo muito contrário. Lucas 3, você perceberá nos versos 1 e 2 a seguir, que a palavra do Senhor foi ao deserto. Se não houvesse ouvintes, de maneira alguma a palavra do Senhor iria ali. E aonde a palavra do Senhor vai, as multidões também arrastam-se para ali. Então, o templo, o de Zorobabel, reformado por Herodes, estava esvaziando-se com todas as suas virtudes, beldades. O templo faraônico estava esvaziado-se porque o povo está acotovelando-se para ouvir uma voz que está clamando lá no deserto. Mas a questão é, voz do que clama no deserto. O que clama é um assunto para um outro vídeo. Mas a questão é, existe uma voz. E é preciso dar voz a este clamor, porque existe um clamor. Existem alguns clamores que, embora a palavra clamor é um apelo gritante, altissonante, não ouve-se e é silenciado porque não se dá voz a ele. Existem clamores que estão clamando no afã de serem ouvidos e muitas vezes são ignorados. O pior cego é aquele que não quer ver, o pior surdo é aquele que ouvindo não escuta. Eu preciso dar voz a quem clama dentro de mim. Preciso dar voz. Então, quando eu dou voz àquilo que clama, lembra do que disse Lucas 6,45? Disse Jesus, escrito está, a boca fala, o coração está cheio. Então, aquilo que pulsa, aquilo que clama dentro de mim, quando eu dou voz a este, eu tenho promessa de que serei ouvido. Ainda que pareça ridículo aquilo que está sendo dito, ainda que pareça desafiador, confrontante, esse texto tem promessas. Ele vai humilhar quem está elevado, porque abaterá os outeiros, diz-nos a Bíblia. Ele elevará quem está humilhado,
porque a Bíblia diz que ele aterrará os vales, e ele vai endireitar quem está torto. Endireitarei os caminhos tortuosos. Mas a questão é a seguinte: a quem esse texto reporta-se de primeira mão? João Batista, o arauto. João Batista, o precursor. João Batista, ele é sacerdote. João Batista, ele é de uma linhagem real. João Batista exerce o profetismo, mas biologicamente falando, o sangue azul corre nas suas veias. Então, ao invés de estar no conforto do templo, ao invés de estar no conforto de toda aquela estrutura que a ele pode ser concedida, ele dá ouvido a uma voz que o chama para o deserto. Então, quando eu dou ouvido à voz que clama, eu sou direcionado pelo destino que ela me encaminha. Então, que venhamos a dar ouvidos a algumas vozes que clamam aqui dentro. Existem necessidades que serão sanadas se nós darmos ouvidos à voz que clama aqui dentro. Existem direcionamentos e direções que precisam necessariamente serem ouvidas, obedecidas, necessidades atendidas. É uma voz que precisa ser dada a este clamor que está aqui dentro. Provérbios 21:13 diz assim: aquele que tapa o ouvido ao clamor do pobre, um dia também clamará e não será ouvido. Termino dizendo-te, o que está clamando dentro de você? Esse clamor aponta para quem? Reclama o que para si? Para onde ele está conduzindo-te? É preciso da voz. É preciso da voz, não sufocar, não amordaçar, mas da voz aquilo que clama. Ainda que esteja clamando-me para o deserto, desconfortável, ainda que esteja clamando-me para o deserto, tirando-me da zona de conforto, é preciso da voz a esse clamor que não quer silenciar. Jeremias capítulo 20, versos 9 a 11, ele diz isso. Pensei em calar-me, pensei em amordaçar esse clamor, mas aqui dentro há um clamor, uma chama que queima ininterruptamente. Foi isso que disse Jeremias. Pensei calar-me, mas ardeu a sua palavra nos meus ossos. Disse iludido, estou, iludiste-me, ó Deus. E quando eu pensei em não falar mais no teu nome, não foi possível. Salmos 45 disse Isaías: a minha boca ferve, meu coração ferve, borbulha de palavras boas. Então, dê voz a este clamor, dê importância a este, para que ele, como um alto-falante de Deus, ecoe em outras vidas e elas também sejam orientadas por este clamor, que é desafiador, por este clamor que às vezes te chama para o deserto, por este clamor que te desafia, que te confronta, que tira-te da zona de conforto, mas é um clamor que te leva para junto da orientação de Deus. Há uma voz que clama. Lembra de Moisés, Êxodo 3? Virarei para lá e verei uma chama, uma sarça que ainda arde. Sabe o que Moisés fez? Virou-se para lá e deu voz àquele clamor, o clamor emocionado de Deus, por uma nação que clamava a ele. Então, quem sabe você é essa resposta de Deus, você é essa voz a este clamor de Deus, para que vidas sejam libertadas e alcançadas para a glória de seu nome. Não ignore, dá voz a este clamor, ainda que seja para o deserto. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.